Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal que tem como objetivo trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta da editora Betel. Essa é a nossa missão, auxiliar você para que você ministre uma aula abençoada no domingo. Quero pedir a você que antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixe aí o seu like, já comente, compartilhe, se inscreva. Ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas, a chegar mais longe. Isso não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. A nossa pré-aula hoje é sobre a lição de número 6. Esse trimestre nós estamos falando sobre mordomia cristã. E esse trimestre é um trimestre que nós temos aprendido sobre administrar aquilo que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade. Porque mordomia cristã se refere a isso. A administração fiel de tudo que Deus confia a nós, reconhecendo assim Deus como dono de todas as coisas. O mordomo, ele é aquele que cuida com responsabilidade dos recursos, dos dons, do tempo, do corpo, da família, do ministério, que lhe foram confiados por ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Deus. E os objetivos da mordomia cristã é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Refletindo assim o caráter de Cristo através das nossas atitudes responsáveis, promovendo assim o bem comum e o crescimento do reino de Deus nesta terra. Sendo, dessa forma, uma testemunha viva de gratidão e fé diante da presença de Deus. E a nossa lição de hoje, a lição de número 6, tem como pano de fundo o livro de Ageu, trazendo aí o título Edificando a Casa de Deus, Unidos pelo Cuidado, que aborda o descaso com a casa de Deus, o templo, construído por Salomão, destruído com o exílio, e também fala da apatia espiritual do povo. O povo estava numa situação muito difícil, muito apática espiritualmente falando, e com isso o reparo do templo não ocorria. E quando começou, não havia no coração do povo um entusiasmo real. Não havia no coração do povo um arrependimento genuíno. E nessa lição, algumas palavras sobressaem, como tempo, santificar, obediência, prioridade, templo. E essas palavras, em seu contexto no livro de Ageu, nos direciona a mordomia do tempo e do templo. E então nós vamos abordar isso nessa nossa lição de hoje. Bom, o nosso textuário diz: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Está lá em Ageu, capítulo 1, e o verso de número 8. Objetivos da nossa lição são 3, como de costume. O primeiro é reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo.
O segundo é ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. E o terceiro, saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Muito bem, o nosso texto de referência se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, o verso 2, o verso 4 e 5, o 6, o 7 e o 9. Então, diz assim o verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar assim deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por que causa fez isso? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então, já deu para perceber aí que a nossa lição de hoje ela fala sobre um povo que desprezou a casa de Deus. E com isso, como a casa de Deus era sinônimo da presença de Deus, desprezou o próprio Deus. Porque quem não tem amor pela casa de Deus, não tem amor pelo próprio Deus. No Antigo Testamento, sobretudo, porque a casa, o templo, era sinônimo da presença de Deus. Deus disse que estaria naquele local todos os dias para ouvi-los, para recebê-los, para receber a adoração, a oração, o louvor. Então, quando recusaram reconstruir ou dar continuidade à reconstrução da casa, eles estavam recusando o próprio Deus. Motivo de oração: ore para que não sejamos descuidados com a casa de Deus. Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, a Ti apresento as nossas vidas, Senhor. Apresento a vida de cada um dos Teus filhos que nos ouve, que nos assiste neste momento. Todos aqueles que farão uso deste vídeo, Senhor, acompanhando esta aula. Que nós, Pai, possamos a cada dia ser despertados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, de maneira precisa, de maneira dirigida pelo Teu Espírito Santo, cuidar da Tua casa. Não somente da Tua casa no sentido físico, no sentido do templo, da igreja, mas cuidarmos da Tua casa no sentido espiritual, da nossa vida, não descuidando dela, Senhor. Cuidando a cada dia e zelando pela Tua morada, que é a nossa vida. Que cada um dos professores no domingo possam ser ungidos pelo Teu Espírito Santo, direcionados, Pai, cheios do Teu poder, para que possam inculcar na cabeça de cada um dos alunos, que possam orientar a cada um dos alunos, assim como Ageu orientou aquele povo, para que possam estar conscientes da nossa responsabilidade a cada dia de cuidar da Tua casa. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. E vamos lá ao tópico 1. O tópico 1 da nossa lição traz Ageu como profeta do despertamento. Ageu como profeta do despertamento. E inicia-se no ponto 1 do tópico 1, trazendo um pouco do contexto da situação registrada ali no livro de Ageu. Ele nos diz que Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar após o povo ter voltado do exílio babilônico. Durante o reinado de Ciro,
entra em vigor um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Depois da morte de Ciro, entra Artaxerxes. Durante o reinado de Ciro, entra em vigor, então, um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Depois da morte de Ciro, Artaxerxes se torna o rei da Pérsia. Influenciado, então, pelos samaritanos, ele decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém, como vemos em Esdras 4:23. Vamos ler Esdras 4:23, que diz assim: então, depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço. Este versículo ele marca um momento de interrupção forçada na reconstrução do templo de Jerusalém. Após os adversários dos judeus enviarem uma carta ao rei da Pérsia, ao rei Artaxerxes, acusando o povo judeu de rebelião, o rei então ordena a suspensão da obra. Aquela obra que tinha começado no reinado do rei Ciro. Agora o rei Ciro morre, sobe para o trono o rei Artaxerxes, ele é induzido pelo povo samaritano e ele então revoga aquela suspensão ou revoga aquele edito que permitia que o povo reconstruísse o templo ali em Jerusalém. A autoridade, então, imperial foi usada contra os judeus, eles armaram ali uma artimanha e induziram o rei Artaxerxes a interromper a reconstrução do templo ali em Jerusalém. A carta real dava então a legitimidade que a oposição local queria. E a expressão que a gente vê no texto, a força de braço, indica o uso de força física ou de uma intimidação para parar a obra, mostrando que não foi apenas um aviso legal, ou seja, chegaram lá e falaram: olha, o rei mandou parar a obra porque a obra não é para ser feita mais. Não é, não, acabou, tá bom? E aí todo mundo foi para suas casas? Não. O texto diz que ele usou a força do braço, ou seja, foi muito mais do que um aviso legal, houve uma repressão ativa, momento de prova para o povo. O povo não só enfrentava dificuldades internas, como desânimo, mas também enfrentava uma pressão externa dos seus inimigos e agora por parte do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes morre, Dário assume o trono da Pérsia e, mais uma vez, é favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. Então, Ageu levou essa mensagem profética à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. Então, só para essa história ficar mais clara, vamos lá. Primeiro, Nabucodonosor destrói o templo. Sim, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi o responsável pela destruição daquele templo de Salomão, construído em Jerusalém por volta ali de 960 a.C., durante o reinado de Salomão. O rei da Babilônia, então, destrói esse templo em 586 a.C., durante a terceira e última invasão da Babilônia ao reino de Judá, que aconteceu através de Nabucodonosor II, ordenando assim a destruição de toda a cidade e inclusive do templo. O templo foi incendiado completamente e completamente destruído. Todos os seus utensílios foram levados para a Babilônia e alguns usados no templo dos deuses babilônicos. E muitos judeus nessa época foram levados também cativo junto com aquele material do
templo. Isso marcou então o início do cativeiro babilônico. Sobre a destruição do templo, nós temos um registro no segundo livro dos Reis, no capítulo 25 e o verso 9, que diz assim: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou com fogo. E por 47 anos dominou o Império Romano. Até que em 539 o Império Persa derrotou a Babilônia, um evento histórico, né, biblicamente falando, e Ciro, o rei Ciro II, o grande líder do Império Persa, conquistou a cidade da Babilônia. Este evento, muitas das vezes, é referido como a queda da Babilônia e é descrito em várias fontes históricas, inclusive no cilindro de Ciro e no livro de Daniel, capítulo 5. O cilindro de Ciro, ele é um artefato histórico de grande importância, especialmente para a história bíblica e do Antigo Oriente. Ele é um cilindro de argila com cerca de 23 centímetros, dá mais ou menos um palmo, né, de um homem, mais ou menos normal, acredito eu. Ele é escrito em acádio cuneiforme, que é um idioma dos caldeus antigos. Ele foi descoberto, esse artefato foi descoberto em 1877 nas ruínas da antiga Babilônia, onde hoje é o Iraque. O cilindro de Ciro, ele contém uma proclamação do rei Ciro II da Pérsia após a sua conquista da Babilônia. Ele declara ser escolhido pelos deuses para restaurar a ordem e permitir que os povos cativos retornassem às suas terras e reconstruíssem os seus templos. Esse decreto de Ciro é visto por muitos estudiosos como paralelo histórico ao que é relatado em Esdras 1, verso 1 a 4, onde Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Vamos ver o que diz? Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4, diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel? Ele é o Deus, o qual está em Jerusalém. Esse cilindro de Ciro é considerado um dos primeiros documentos de direitos humanos conhecido da história, já que ele promove a liberdade religiosa e de deslocação dos povos dominados para retornar à sua terra. Então ele fica conhecido aí como um dos primeiros documentos de direitos humanos encontrados. Então, após Ciro ele entra, é usado por Deus para libertar o povo e no sentido de voltar, né, para sua terra, reconstruir o seu templo, e inclusive ele patrocina essa reconstrução, e o povo então começa a reconstrução. Após Ciro vem o rei Artaxerxes. Este, enganado pelos inimigos de Jerusalém, com aquela história de que os judeus estavam se rebelando, ele emite então a ordem para paralisarem a construção do templo. Nós temos essa ordem em Esdras, capítulo 4, e o verso 21, dizendo assim: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem e não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E por fim, após a morte de Artaxerxes, assume o trono o rei Dário. E diante das denúncias dos inimigos, do reinício das obras sem autorização, manda que procurassem os arquivos e encontrou o decreto que Ciro havia assinado, que permitia a reconstrução, como está lá em Esdras, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Então, Ciro entra, libera o povo através de um decreto para reconstrução. Artaxerxes vem, o povo
samaritano engana ele com mentiras e ele barra a construção. Depois ele morre e vem o rei Dario e autoriza novamente. Autoriza por quê? Porque o povo, nessa transição de rei do Artaxerxes para Dário, eles começam a reconstrução. E aí então chega até o ouvido de Dario que eles estavam descumprindo uma ordem. E aí então Dario dá ordem para que vá até os arquivos e procure lá qual era a ordem que eles estavam desobedecendo. E, por incrível que pareça, acharam lá uma ordem, na verdade, de Ciro, que permitia a reconstrução do templo. Isso nós temos em Êxodo, capítulo 6, verso 1 ao 5, que diz assim: Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Acmeta, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito assim, em forma de memória: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu ordem quanto à casa de Deus em Jerusalém, que a casa se reedificasse para ser um lugar em que se oferecesse sacrifícios, e que seus fundamentos fossem firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de pedras grandes e uma de madeira nova, e que a despesa se desse da casa do rei. E também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém e levara para a Babilônia, se tornem a dar, e vão para o templo que está em Jerusalém, para o seu lugar, e os porás na casa de Deus. Dário confirma o decreto de Ciro, proíbe qualquer interferência na obra e ordena que os custos da construção sejam pagos pelo Tesouro Real da província. E declara que quem alterar esse decreto sofrerá severa punição. Então, o rei Ciro ele tinha ordenado a construção e tinha bancado a construção. O rei Artaxerxes entra, interrompe a reconstrução. Fica parado por uns anos, e tudo que fica parado vai se deteriorando mesmo. Quando Artaxerxes morre, entra então o rei Dario, e provocado por aqueles que diziam que os judeus estavam se rebelando, mais uma vez, né, os inimigos do povo de Deus, ele então resolve procurar a lei que eles estavam desobedecendo, e na verdade acha uma lei que permitia a reconstrução do templo. E ele resolve então bancar tudo o que precisasse. Ele então reedita o edito de Ciro, e o povo então agora está livre para reconstruir ou terminar a reconstrução do templo ali em Jerusalém. Então esse é o contexto histórico de Ageu, isso no ponto 1 da nossa lição, no tópico 1. Já no ponto 2, nós temos o profeta Ageu exortando o povo israelita a renovarem a comunhão com Deus. Essa mensagem ela foi tão incisiva que o povo teve temor do Senhor. O livro de Ageu, ele nos leva a pensar sobre a importância de não nos descuidarmos quanto ao investimento de tempo nos serviços de adoração ao Senhor. A mordomia do tempo é um tema de extrema relevância para nós, porque o tempo é um dom de Deus e deve ser administrado para a sua glória. Mordomia do tempo é o uso responsável e intencional do tempo que Deus nos dá. Isso envolve priorizar o que é eterno, o que é produtivo, evitando assim o desperdício do tempo. E a negligência com as coisas espirituais. Às vezes nós gastamos tanto tempo com aquilo que não importa, com aquilo que é fútil, inútil, sem relevância, e nós gastamos com isso um tempo que deveria ser gasto com a nossa vida espiritual, com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso no capítulo 5 de Efésios, e o verso 15 e 16, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Nesse contexto, o apóstolo Paulo alerta os cristãos a viverem com atenção, com discernimento, com propósito. O andar aqui nesse texto é uma metáfora para a conduta diária. Ele convida a não viver de forma descuidada e de forma imprudente. Ele diz que devemos andar não como nécios, como loucos, como tolos, como ignorantes da verdade de Deus, como aquele que não conhece a verdade de Deus, mas nós devemos andar como sábios, viver segundo a sabedoria divina, ou seja, alinhando as ações do nosso dia a dia com a vontade de Deus. E ele diz ainda, remindo o tempo. Essa expressão significa aproveitar bem cada oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, valorizando assim o tempo como um recurso precioso para a nossa vida. Tá? E ele continua dizendo, porque os dias são maus. Refere-se, evidentemente, às dificuldades, tentações e perigos espirituais presentes na sociedade que nós vivemos, no dia a dia que nós vivemos. E tudo isso exige vigilância e urgência na maneira de como vivemos. Outro versículo que trata da mordomia do tempo é o Salmo 90, o verso 12, bem conhecido nosso. O povo gosta muito de ler isso em aniversário, né? Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Este verso é parte de uma oração que Moisés faz e tem um tom de humildade, de reflexão, sabedoria, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Aqui não se refere a saber o número de dias que nós vivemos, mas sim ter consciência de como usamos esse tempo que nós recebemos de Deus. Ele reconhece que a vida é breve e frágil e que precisamos da ajuda de Deus para viver de forma significativa. Ele também diz, nesse verso 12, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O objetivo não é só consciência, mas uma transformação, sabedoria de vida. Um coração sábio significa um coração que entende o valor da vida, das escolhas, do temor a Deus. A sabedoria aqui não é apenas intelectual, ela é prática, ela é espiritual, ela é moral. Este versículo, ele nos convida a uma reflexão diária sobre como nós usamos o nosso tempo. Ele nos incentiva a buscar a Deus como fonte de sabedoria para que cada dia seja vivido com propósito. É também um lembrete de que a vida ela é passageira e deve ser vivida com temor, com gratidão, com propósito e com louvor ao nome do nosso Deus. No ponto 3 do tópico 1, Ageu fala sobre as bênçãos que estavam sendo retidas por causa do mau comportamento do povo diante de Deus. No abandono da reconstrução do templo, o povo acabou sofrendo essa retenção das bênçãos por parte de Deus. O texto diz que é para vós, na verdade o texto faz uma pergunta, né? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa de Deus, fica deserta? O povo, eles haviam regressado do exílio na Babilônia e iniciado a reconstrução do templo, mas interromperam a obra diante, né, do edito de Artaxerxes e com isso desanimaram. Alguns estudiosos dizem que os judeus esperavam o momento certo para reconstruir o templo. Eles diziam, ainda não é o tempo. Julgavam que o período ele não havia se completado ainda. Eles julgavam que não havia chegado o tempo ainda dessa reconstrução. Talvez pela oposição que era enfrentada, talvez pelo rei que estava no trono, eles achavam que não era a hora ainda de iniciar aquela reconstrução, ou reiniciar, né?
Em vez de priorizar a casa de Deus, eles passaram então a cuidar de seus interesses pessoais. Não é hora, não é o momento, não é o tempo ainda de construir a casa de Deus. Vamos construir a nossa. Então eles foram construindo, reformando e habitando em casas apaineladas, forradas, né? Confortáveis, bem acabadas. Ou seja, para isso o tempo tinha chegado. Para o templo, não. Deus está questionando a prioridade do povo. Eles investem em conforto pessoal enquanto negligenciam a reconstrução do templo, que é símbolo da presença e adoração ao Senhor. Então, quando eu recuso o templo, que é lugar, que é símbolo da presença e adoração ao Senhor, eu estou recusando a presença do Senhor e a adoração ao seu nome. O versículo é um chamado ao arrependimento do povo. Então, quando Ageu ele fala ao povo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Esse versículo ele é um chamado ao povo para o arrependimento e a ação de ir até o templo para continuar a sua reconstrução, para que o povo volte a colocar Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes nós também, né? Priorizamos os nossos planos, o nosso conforto, as nossas rotinas, deixando de lado a comunhão com Deus e o serviço ao reino de Deus. Em Ageu 1:4, ele convida então a reflexão sobre o que temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. O que é que tem tomado o primeiro lugar na nossa vida? Será que de fato nós temos vivido aquilo que Jesus diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas? Ou será que temos deixado a ansiedade tomar conta da nossa vida? Ou será que temos deixado a incredulidade tomar conta da nossa vida? Ou será que nós temos deixado que as aflições do dia a dia roube o tempo e a atenção que nós deveríamos dar a Deus e às coisas de Deus? Então, Ageu ele chama o povo à reflexão. Ele chama o povo a uma análise profunda sobre a sua vida com Deus, sobre a sua adoração a Deus, sobre a sua responsabilidade com Deus, sobre o seu comprometimento com Deus, com as coisas de Deus. E é uma reflexão que nós devemos fazer também. Nosso tópico 2 fala sobre a bênção da obediência. E no ponto 1 trata sobre a importância da liderança. Afinal, nada acontece até que surja um líder. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem um líder para direcionar o povo. Isso é um fato, isso é uma verdade. O povo ele vai continuar perdido enquanto um líder não se levanta. Nós temos muito disso, e um exemplo muito claro disso no livro de Juízes, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, sempre que havia um juiz que guiava o povo se erguia, se levantava. Sempre que havia uma lacuna entre um juiz e outro, o povo se debandava novamente. Por quê? Porque é importantíssimo que esse povo tenha um líder. E é importantíssimo que esse líder seja dirigido por Deus. Porque no reino de Israel, sempre que o rei era mau, o povo se distanciava de Deus. Sempre que o rei era justo e fiel ao Senhor, ele conduzia o povo para a presença de Deus novamente. Então, o líder ele tem uma grande importância, muita importância mesmo, quando se trata da condução do povo. Isso remete ao posicionamento de Ageu, ao perceber a indiferença em relação às coisas de Deus que o povo, né, tinha
ali registrado em Ageu 1:9. Ele diz assim em Ageu 1:9: Esperastes muitos e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vocês corre para a sua própria casa. A liderança de Ageu, nesse contexto, foi fundamental para que a bênção de Deus retornasse novamente para a vida das pessoas, para a vida do povo judeu, pois eles estavam sem direção. E aí vemos a diferença de uma liderança fraca, sem direção de Deus, como aqueles que estavam ali liderando o povo, e a liderança dirigida por Deus, no caso, Ageu. Como que a vida do povo muda conforme a liderança. Portanto, nós devemos honrar, cuidando e zelando daqueles que, chamados por Deus, lideram com temor e tremor o povo de Deus, conduzindo o povo para cada dia mais perto, mais próximo da presença do Senhor nosso Deus. Isso, ao mesmo tempo que chama a responsabilidade, nós, como liderados, chama a atenção dos líderes, mostrando a tamanha responsabilidade que eles têm diante da presença de Deus. A liderança também é uma mordomia. A liderança também é uma mordomia. Quando eu lidero, eu estou administrando aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. E Ele colocou liderado em minhas mãos. E Ele colocou esses liderados para quê? Para que eu edifique eles, para que eu contribua para o seu amadurecimento, para que eu os aproxime mais da imagem de Cristo, para que eu os aproxime mais da presença de Deus. Essa é a minha missão como líder. Então, o líder é um ser excepcional, deixado por Deus para fazer a diferença. Nada acontece até que apareça um líder. Isso é importantíssimo. Todo lugar, dentro de casa, na empresa, na sala de aula, no trabalho, na igreja, todo lugar. Onde não tem um líder, as coisas desandam, as pessoas se perdem. Já no ponto 2, nós temos um chamado a priorizar as coisas de Deus. É muito interessante que a primeira mensagem de Ageu registrada mencione a maneira como o povo de Deus estava administrando o tempo. Eles achavam que ainda não tinha chegado o tempo de continuar a reconstrução do templo. O que nós temos em Ageu, capítulo 1 e o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E a resposta de Deus para isso vem também fazendo menção do tempo. Quer dizer que não chegou o tempo ainda da minha casa ser edificada, né? Tá. Aí no verso 4 do capítulo 1 ele diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, bonitonas, confortáveis, enquanto a minha casa está deserta? É tempo disso, tá certo. Assim vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas para rever as suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra. Era preciso acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão de Deus. Ainda hoje, dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do tempo, avaliando-se os nossos planos e atitudes, se eles estão em conformidades com a vontade de Deus, né? Se eles estão enquadrados ali dentro da vontade de Deus, se de fato nós temos priorizado a vontade de Deus de fato com os nossos planos, ou se a vontade de Deus tem sido secundária na nossa vida. Precisamos priorizar as coisas de Deus, precisamos priorizar a vontade de Deus, precisamos priorizar o reino de Deus. Para quê? Para que
aquilo que eu necessito, aquilo que serve para o meu cuidado, esteja comigo. Porque Deus diz que por causa dessa negligência ele tinha retido a bênção que era para eles. Aquilo que eles ganhavam não dava para nada, aquilo que eles plantavam não produzia. E Deus diz, é porque vocês não têm priorizado a mim. Já o ponto 3 do tópico 2 vem abordando a reprovação de Deus, a desobediência. O rei Dário havia autorizado as obras de reconstrução do templo, entretanto o povo alegava que ainda não era o tempo de realizar aquela obra. Diante disso, Deus levanta então Ageu, conclama seu povo a buscar a sua face. Conclama seu povo a pensar a respeito da realização da obra do templo, da reconstrução do templo. E diante disso, o povo olha para Ageu, olha para aquela mensagem, e o povo começa então a se despertar. Por que ele se desperta? Porque ele é chamado a uma mudança de atitude por Ageu. A mensagem de Ageu revela a desobediência que os filhos de Israel estavam. Como não estava se agradando disso, o Senhor então revelou tanto as atitudes erradas de seu povo quanto as que ele deveria adotar. Ou seja, Deus mostra para o povo o que é que ele estava desagradando e mostra para o povo o que ele queria que eles fizessem para que ele se agradasse deles. Ageu, capítulo 1, verso 8 e 9 diz: subi ao monte e trazei madeira, é isso que eu quero que vocês façam. E edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o que ele queria que o povo fizesse era isso. O que ele queria que o povo realizasse era a reconstrução do templo. Que o povo priorizasse a reconstrução do templo. Que o povo priorizasse a sua presença no meio deles. E eles, então, desprezavam a ordem de Deus de reconstrução. E essa desobediência foi reprovada por Deus. E nessa reprovação, nós vemos aí a retenção das bênçãos estabelecidas por Deus. Quando ele diz no verso 9, esperastes muitos e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei como um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. No verso 8, nós temos um chamado à correção. Subi ao monte e trazei a madeira e edificai a casa. Deus, nesse texto, está a dizer claramente que não quer mais desculpa, mas ele quer uma ação concreta, uma ação direta. Vai, tira a madeira, traz e edifica a minha casa. E dela me agradarei. Deus, então, valoriza a obediência prática. A reconstrução do templo não é apenas uma tarefa física, mas um ato de adoração. Eu serei glorificado. Quando o povo coloca Deus em primeiro lugar, isso glorifica o nome do Senhor, o seu santo nome. Mostra com isso que ele é o centro da vida deles. Já no verso 9, nós temos as consequências do egoísmo e da desobediência do povo. Eles esperavam muito e eis que tinha recebido pouco. O povo esperava a prosperidade, mas sem Deus no centro, até seus melhores esforços eram em vão. Deus diz, eu dissiparei como um assopro, ou eu dissipei como um assopro. Deus interveio frustrando as tentativas dele de enriquecer, de prosperar, porque as prioridades deles estavam erradas. E ele continua dizendo, por causa da minha casa, e cada um corre à sua própria casa. Isso é uma crítica direta à indiferença espiritual. Todos cuidavam dos seus interesses enquanto o templo, símbolo da presença divina, era ignorado. Quando nós ignoramos a presença de Deus, não temos como prosperar. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja glória para sempre. Se viramos as costas para Deus, Deus se distancia de nós.
Se viramos as costas para Deus, nós não conseguimos ter contato com Deus. Porque quando estamos virados de costas, estamos no sentido contrário. E Deus, ele não tem como nos abençoar se nós não abrirmos a nossa porta. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro com ele e levo um banquete, eu ceio com ele, ele ceia comigo e vai ser uma alegria. Mas se não abrir a porta, não tem como. Então o povo estava distante de Deus, o povo estava indiferente espiritualmente falando. Todos cuidavam dos seus interesses, enquanto o templo, o símbolo da presença divina, era ignorado. Precisamos observar qual tem sido a nossa prioridade, qual tem sido o nosso grau de obediência diante da presença do nosso Deus. O nosso tópico 3 aborda o cuidado que devemos ter com o templo. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse, a falta de esforço e de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estavam associadas à vida de adoração, ao testemunho perante as outras nações acerca do Deus de Israel, à expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e a sua palavra. Ou seja, a situação espiritual do povo refletia diretamente em todas as áreas de sua vida. Portanto, aí surgem algumas questões que eu vou pontuar aqui. A primeira delas, a falta de esforço e de prioridade do povo de Deus. Isso refere-se ao fato de que, mesmo após terem regressado do exílio, o povo não deu a devida atenção à reconstrução do templo. Eles estavam mais preocupados com as suas próprias casas e interesses do que com as coisas de Deus. O segundo ponto aqui a colocar é a vida de adoração do povo. O templo, ele era o centro da vida religiosa de Israel. Sem ele, a adoração ficava incompleta. Então, a negligência na sua reconstrução mostrava um enfraquecimento do compromisso espiritual do povo. A vida espiritual está diretamente ligada com o templo, ou estava diretamente ligada com o templo naquele tempo. Se a vida espiritual estava enfraquecida, o templo não tinha os devidos cuidados. O templo não tendo o devido cuidado refletia a apatia espiritual do povo. Terceiro ponto é o testemunho perante outras nações. O templo era também um símbolo do relacionamento de Israel com o seu Deus. E ao não reconstruírem, eles transmitiam a imagem de desleixo, uma imagem de fraqueza espiritual para as outras nações, comprometendo assim o testemunho da glória de Deus. Naquele tempo, essa questão dos deuses era uma coisa muito séria, muito séria. Uma nação que não tinha deuses era uma nação que inconcebível. Então, todas as nações tinham os seus deuses. E uma nação que desprezava o seu Deus não era vista com bons olhos. Era vista como uma nação fraca, como uma nação fracassada. Assim estava Israel. A expectativa, quarto ponto, analisar a expectativa de cumprimento das promessas. Haviam promessas ligadas à restauração de Israel e ao papel do templo nessas promessas. Ao ignorarem a reconstrução do templo, o povo mostrava falta de fé nas promessas de Deus que estavam ligadas à reconstrução do templo. E quinto elemento a ser observado, o comprometimento com o Senhor e a sua palavra. Negligenciar a construção do templo era negligenciar a própria palavra de Deus. Por quê? Porque foi Deus que ordenou a sua reconstrução e prometia bênçãos através dela. Então era um sinal de descomprometimento com o próprio Deus. Ou seja,
Não construir o templo revelava muito mais do que uma simples questão prática. Refletia um problema espiritual profundo na vida daquele povo que veio do cativeiro. E no ponto 1 do tópico 3 fala sobre as bênçãos do esforço. As profecias de Ageu, elas ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior que a da primeira. Vemos sempre, né, esse texto, mas às vezes nós não compreendemos bem o que acontece no contexto desse texto. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para Deus, que encheria o templo da sua glória. A questão da reconstrução do templo era inevitável uma comparação entre aquele templo e o templo de Salomão. O templo de Salomão era a primeira casa e o segundo templo a segunda casa. Então a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O templo, a primeira casa era o templo de Salomão e a segunda casa era o templo construído após o exílio. O templo de Salomão dispensa comentário, ele era grandioso, era uma estrutura de pura riqueza, sem comparação com aquele templo. E aí então Ageu diz, observa que os mais velhos, que viram o templo anterior, que viram o templo de Salomão, quando olhavam para aquele templo, eles ficavam tristes, porque aquele templo não teria aquela majestade que tinha o templo de Salomão. Aquele templo não parecia tão impressionante. Em resumo, Deus, vendo o coração do povo nesse sentido, ele diz: não desanimem com a aparência atual do templo. O que eu estou para fazer aqui será muito maior do que aquilo que os seus olhos veem. Ou seja, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que Deus está fazendo ali? Ele está dando uma lição de fé, de esperança, dizendo que a verdadeira glória ela vem de Deus, não vem de um templo, não vem de um local, de um espaço, mas vem de Deus, do próprio Deus Todo-Poderoso, do próprio soberano. É dele que vem essa glória para o templo. Então Deus promete que apesar daquela aparência, apesar daquela fragilidade visível aos olhos do templo, a verdadeira glória não está na aparência física, mas está na presença divina que encheria aquele lugar com a sua glória como nunca houve em Israel. Eita glória! No ponto 2 do tópico 3, ele fala sobre a bênção da obediência. Fala sobre a exposição de Ageu, sobre o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta advertiu ao povo a respeito da solução para as adversidades que eles estavam enfrentando. O que eles deveriam fazer para que eles pudessem fugir daquela adversidade? Eles deveriam subir ao monte e trazer madeira para a edificação do templo. Caso eles obedecessem, o Senhor se agradaria pela reconstrução do templo, onde seria adorado. Então as palavras de Ageu caíram em solo fértil, pois os líderes e o povo que ali estava já havia voltado do exílio, eles aceitaram a exortação que o Senhor lhes fez. Essa exortação fez um efeito tão grande que esse povo subiu, de fato, aos montes e trouxeram a madeira para a reedificação do templo. Mas quando eles estavam reedificando o templo, aí vem o nosso ponto 3 do tópico 3, que fala sobre a bênção da santificação. Ageu então entrega ao povo uma terceira mensagem, que remetia sobre os ensinamentos da lei mosaica. Nós temos esse texto em Ageu 2, do verso 10 ao verso 19. E ele traz essa mensagem então para que eles entendessem que a situação em que estavam
e aqui entra, né, a mordomia do templo, e a mordomia do templo, nesse caso aqui, refere-se ao corpo, templo do Espírito Santo. O profeta usou como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro. Ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado contamina. O povo daquele lugar e seus sacrifícios, eles eram impuros diante de Deus. Por isso, os israelitas precisavam viver em santidade. Ageu faz duas perguntas aos sacerdotes em relação a isso. A primeira pergunta é: algo santo pode tornar outra coisa santa apenas pelo contato? E a resposta dos sacerdotes foi não. A santidade não é transmitida automaticamente pelo toque. Aí ele faz uma segunda pergunta aos sacerdotes: algo impuro pode tornar outra coisa impura? A resposta foi imediata: sim. A impureza se espalha com facilidade. Ou seja, se alguém estivesse impuro e tocasse nas coisas santas, essas coisas se tornariam impuras. O que Ageu, qual era a mensagem de Ageu para isso? A mensagem de Ageu era que não bastava a reconstrução do templo. O povo precisava reconstruir também o altar da sua vida, do seu templo, do seu corpo, da habitação de Deus. O povo achava que apenas estar envolvido na reconstrução do templo era suficiente para agradar a Deus. Mas Deus mostra que um coração impuro contamina até as boas obras que eu faço. O culto vazio, sem arrependimento, ele não é aceito diante da presença de Deus. Então não basta só eu estar na reconstrução do templo. Não basta só eu estar fazendo a obra. Não basta só eu estar me esforçando por apresentar algum trabalho pronto. É necessário que o meu templo, a minha vida, o meu vaso, ele esteja em santidade diante da presença do Senhor, meu Deus, do Senhor, nosso Deus. A nossa conclusão diz que o profeta Ageu exortou, então, os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem a bênção de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra da reconstrução, o povo deveria viver uma vida de obediência e de santificação. Eita glória! Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida na ministração dessa lição. E que os seus alunos possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. E que você possa ser um instrumento do céu no domingo, na sua sala de aula, podendo ali, como instrumento de Deus, inspirar os seus alunos a terem uma vida de prioridade para as coisas de Deus. Inspirar os seus alunos a terem uma vida de santificação do templo que é o seu corpo e buscando a cada dia fazer a vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.